Em várias manifestações no Brasil e no exterior, nós vimos nitidamente pessoas apoiando, com todas as letras, aquele grupo lá da faixa de Gaza. E aí a gente pode se perguntar, mas essas pessoas estão apoiando apesar de tudo que aquele grupo fez? E aí eu venho com uma hipótese para vocês. Talvez essas pessoas não estejam apoiando aquele grupo apesar do que aquele grupo fez, mas porque aquele grupo fez o que fez. Aquele grupo fez o que muita gente gostaria de fazer com os judeus. E pode ser que daí venha o apoio. E sobre isso nós vamos falar hoje. Oi pessoal, eu me chamo Juliane e você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta desses dois temas, se inscreva por favor nesse canal, tá certo? Então pessoal, eu peço a ajuda de vocês com esses vídeos sobre Israel, tá bom? E o conflito lá, certo? Porque tá complicado, o algoritmo tá barrando, né? Eu vou ter que substituir aqui as palavras. Muita coisa eu não vou poder entrar em detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito pesado, certo? Então eu peço a ajuda de vocês, para vocês, por favor, publicarem nas suas redes sociais esses vídeos, tá? Sobre aí o conflito, deixarem aí o seu like, seus comentários, tudo isso, pessoal, é muito importante, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Muitas pessoas comemoraram o que aconteceu em 7 de outubro no sul de Israel. Muitas dessas pessoas que comemoraram têm pouco a ver com o conflito ou com a causa palestina. Israel não tinha nem feito a contabilidade dos mortos nem dos sequestrados e choveu apoio ao grupo lá da faixa de Gaza. Como dito, pessoal, na Avenida Paulista houve manifestações em que as pessoas gritaram nitidamente os nomes de vários grupos, dentre eles o grupo lá da faixa de Gaza. Também comunistas gritaram sobre a Revolução Iraniana, que matou comunistas, né? Os comunistas lutaram junto com os fanáticos religiosos do Irã para derrubarem o Shah Reza Pahlavi, que era apoiado pelos Estados Unidos. Depois, os fanáticos religiosos mataram os comunistas. E esse pessoal gritou com todas as letras, todos os nomes, né, desses grupos todos, na Avenida Paulista, mais a Revolução Iraniana, mais o Ayatollah Khomeini, né, que liderou a revolução. Muito bem, pessoal, a gente percebe um desconhecimento muito grande do público a respeito do conflito. Eu mesma falei para vocês, pessoal, que eu, né, não estudo esse conflito, tal. Eu tenho até um pouco de dificuldade em entender muitas coisas. Eu estou pesquisando, procurando informações, porque não é um tema fácil de lidar. Não é. São vários conflitos. São várias ideologias colocadas. Israel não é um bloco monolítico, são vários grupos dentro de Israel, certo? Os palestinos, a mesma coisa. Os árabes, mais ainda, né? Então, não é fácil de entender, né? E a gente vê um reducionismo muito grande. Então, essas pessoas, elas olham. Onde estão os Estados Unidos? Com Israel? Bom, então serei contra. Sem entender o que está em jogo, sem entender os propósitos daquele grupo lá da faixa de Gaza. Muitas dessas pessoas que estão apoiando esse grupo seriam mortas por eles, certo? É um grupo fundamentalista, é um grupo de fanáticos. Eles querem fazer um califado islâmico, a gente já falou isso aqui no canal. Né? E é interessante que eles estão recebendo apoio justamente de grupos que são perseguidos por eles, né? Por quê? Porque há esse entendimento, onde está Israel? Israel está aqui, os Estados Unidos estão com eles, com os israelenses, então eu vou no lado oposto. Isso aconteceu também no conflito Rússia e Ucrânia. Onde estão os Estados Unidos? Com a Ucrânia? Então eu sou pró-Rússia.
Aí você fala, tá, mas a Rússia tem campo de concentração, na Chechênia tem campo de concentração para homossexuais, com a conivência da Rússia, os homossexuais são perseguidos lá, as mulheres, é uma opressão muito grande, tal. Não, a OTAN, o problema, eu já falei isso para vocês, né, o problema é a OTAN, tá. Então, assim, são pessoas muito apegadas ainda àquela ideia da Guerra Fria, do mundo dividido, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, e assim, tá? E aí esse apoio se estendeu à Rússia e esse apoio se estendeu também ao grupo da faixa de Gaza. Mas a gente pode se aprofundar um pouco mais nessa questão aí desse apoio ao grupo de Gaza, tá? E aí, pessoal, a gente vê que muitos desses partidos que estão apoiando nitidamente esse grupo, eles pedem o fim da violência estatal, pedindo o fim da polícia militar. Mas eles não se importam em apoiar um grupo que coloca bebês em fornos, né? Eles não veem nenhum problema nisso. A gente vai entender por quê. E muitos desses apoiadores, né, do grupo lá de Gaza, são canceladores, né? Cancelaram uma historiadora porque ela criticou um clipe da Beyoncé, cancelaram humoristas, enfim, eles cancelam mesmo, né? Muitas pessoas, às vezes por comentários que você vê que comentários às vezes bobos que alguém fez, tal, você fala, nossa, mas isso, né? A pessoa está sendo cancelada? Sim, a pessoa é cancelada e tal. E aí de novo, mas não se... Israel não tinha nem feito a contabilidade dos mortos, nem dos sequestrados. Não se sabia ainda direito o que tinha acontecido. E mesmo assim, esse pessoal foi lá e deu o seu apoio. E aí, pessoal, eu quero entrar numa questão. Talvez esses apoios não ocorram, apesar do que o grupo da faixa de Gaza fez, mas porque aquele grupo fez o que fez. Talvez essas pessoas gostariam de fazer exatamente o que aquele grupo fez com os judeus. E é esse ponto que eu gostaria de bater com vocês. Olha só, pessoal. Os atos daquele grupo foram interpretados por muita gente como uma criança que chuta uma autoridade, que chuta um policial. Daí surgiu uma identificação. Nisso, pessoal, nós temos que entender como os judeus são vistos por esses grupos, né, que apoiaram lá. Os judeus são entendidos como brancos, ricos, poderosos. Essa ideia de ricos poderosos vem lá dos protocolos dos sábios de Sião, no período do czar Nicolau II. A Rússia czarista estava numa situação terrível, né? Então eles criaram uma cortina de fumaça, um documento falso, que falava que os judeus queriam dominar o mundo, certo? Esse documento já foi mais que provado que ele é fraudulento, mas esse documento fez a cabeça de muita gente na época. E fez a cabeça, inclusive, lá do partido do Adobe, que usou isso na propaganda deles, certo? Então, os judeus eram interpretados tanto como banqueiros, por conta da família Rothschild, então eles usavam muito a imagem dos Rothschild, e comunistas, e aí usavam a imagem do Trotsky e da Rosa Luxemburgo, certo? Então, a gente vê nas redes sociais esses apoiadores falando o seguinte: os judeus dominam a mídia, os judeus dominam os bancos, o sistema bancário, o lobby de não sei quem, o lobby de não sei das quantas. Aí você fala assim, nossa, né, que medo desse grupo, ó, né, são deuses, né? Então, e esse apoio ao grupo lá de Gaza vem por conta dessa imagem, tá? Dos judeus. Tem mais. Os judeus também são vistos como os grupos inventores da tradição judaica cristã. Aí também o bicho pega, tá? Em última análise, como um dos inventores do Ocidente.
Os hebreus foram o primeiro povo monoteísta, né? E o judaísmo é muito apegado à tradição. E muitos desses grupos querem justamente quebrar a tradição, certo? E quem mantém a tradição, uma das religiões que mais mantém essa tradição, é o judaísmo, certo? E aí, pessoal, esse ódio, e eu não tenho outra palavra para chamar, se vocês tiverem, né, já vi gente criticando essa palavra, se vocês tiverem outra, vocês me falem. Esse ódio, ele vem justamente por isso, por tudo isso aqui que eu falei, né? E esses grupos celebram aquele pessoal lá de Gaza, porque justamente eles são sim a favor da violência, certo? E eles celebram isso mesmo. E aí eu vou ler para vocês um trecho aqui de um livro que eu vou pegar aqui, pessoal. Esse livro aqui, chamado Distúrbios Emocionais e Antissemitismo, da Marie Yarodá e Nathan Ackerman. Olha só o que eles falam, pessoal. Ó, assim, pois, a especificidade psicológica do antissemitismo varia de acordo com cada caso. Por isso, devemos tratar de estender o campo de nosso estudo, considerando o antissemitismo em suas mais amplas conexões, suas relações com os outros distúrbios do comportamento de grupo e com outros males da sociedade. Outra coisa também que eles falaram. Sendo particularmente penosa a situação do judeu atacado, recordemos que não é ele o único que sofre. Também o antissemita sofre, como indicam os casos estudados. Do mesmo modo que os não-judeus, ao se sentirem dominados pela insegurança, recorrem à hostilidade irracional dirigida contra algum grupo. Por isso são tão frequentes na sociedade moderna os distúrbios nas relações entre os grupos, né? Então, que nem, por exemplo, eles falam o seguinte, a insegurança, a pessoa se sente insegura, os grupos se sentem inseguros. E aí, aquela imagem de novo, judeu, rico, branco, dominador, dono de tudo. Então, eles se sentem inseguros. Essas pessoas são muito poderosas, meu Deus do céu. Então, eu vou apoiar aquele grupo lá, porque aí é que tá, em nível inconsciente, possivelmente eles gostariam de fazer tudo que aquele grupo fez, ok? Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, infelizmente eu não posso entrar em mais detalhes, porque, né, o ambiente aqui não é possível, tá bom? Eu já expliquei isso pra vocês. Mas enfim, eu vou deixar para vocês a indicação desse livro aqui, Distúrbios Emocionais e Antissemitismo. Também vou deixar a indicação desse outro livro aqui, Retorno à Questão Judaica, da psicanalista e historiadora Elizabeth Roudinesco, tá bom? E é isso aí, pessoal. Peço aí novamente a ajuda de vocês, por favor, para deixarem like, compartilharem aí com seus amigos, publicarem nas suas redes sociais, tá bom? Um abraço e até mais.